no show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Pontualmente às 9h30 no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, mais uma vez, a participação do grande médico endocrinologista e clínico geral, Dr. Silvio Provenzano. Hoje o Dr. Silvio vai falar sobre um problema muito sério que, se não for tratado rapidamente, pode trazer danos mais graves aos pacientes. Estou falando da hipertensão arterial sistêmica. E o Dr. Silvio está aqui prontinho para conversar comigo e com a família Tupi. Vai responder o que é este problema, causas e o tratamento recomendado também. Bom dia, bom domingo, Dr. Silvio. Bom domingo, Heleno. O antepenúltimo domingo desse ano. Verdade. Já sentindo vontade de conhecer 2020 e poder continuar na companhia maravilhosa da família Tupi. Se você me permite, hoje é dia do arquiteto que bom. E urbanista. Quero mandar um beijo para a Virgínia, para quem não sabe, é minha única irmã. Eu só tenho uma irmã. E hoje ela comemora a arquiteta fantástica, sem querer jogar confete para quem não precisa. O Hélio Ramos, né, mandou uma mensagem hoje de manhã para mim. Ele é lá do Jardim Paulista. Ele falou assim: o tricolor vive. Hélio, você como grande tricolor tem que conhecer o que o Nelson Rodrigues dizia: tudo passa, tudo passará, o Fluminense é eterno, a gente continua vivo, sim. Isso. Você sabe que o Ivan Vicente e a Leila estão comemorando o casamento deles lá em Floripa, né? Mas estão ouvindo pela internet. Um abraço para vocês, Ana Valéria, Leila Bersô, Marlene lá de Itaipava, Marlene Madeiro. Enfim, e o Sérgio Vicenzo, que é lá do Hospital dos Servidores, que sugeriu o tema. Serginho, um abraço. Ele deve estar na piscina nessa hora, ouvindo o rádio bem alto. Bom, então vamos começar aqui. Para começar, o que é hipertensão arterial sistêmica? Então vamos lá. Pressão arterial. Primeiro tema, para a gente entender a hipertensão. O que é a pressão? Pressão é a força com que o coração joga o sangue para todos os vasos sanguíneos e a força com que esse sangue chega nos vasos menores para irrigar as células. Normalmente, o valor máximo da pressão arterial sistólica, que é a pressão com que o sangue sai do ventrículo esquerdo para a aorta, o máximo é 138. Evidentemente que acima desses valores repetidamente você já está levemente hipertenso. Certo. A pressão arterial diastólica é aquela com que o sangue chega até os vasos. O máximo é 88. Antigamente a gente dizia 14/9 era normal. Não é mais. 138 é quem defenda 135/85. Na realidade, quanto mais baixa a pressão, melhor. Os casos de maior longevidade, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, se associa a pessoas magras com pressão mais baixa. Hipertensão, portanto, é quando você afere a pressão arterial. E para aferir a pressão arterial, você tem que estar com um indivíduo relaxado 5, 10 minutos sentadinho, o que nas UPAs da vida é extremamente complicado, porque é um corre-corre, é gente que não para. Então tem que estar descansado, não tem que estar com vontade para urinar, porque isso altera a pressão, não tem que estar de perna cruzada, não deve ter fumado 2 horas antes, evitado cafeína, café, chá preto, porque isso também altera a pressão. Essas são as condições ideais para você aferir a pressão, se possível sentado e em pé, ou deitado. É verdade que depois da pessoa almoçar também não é bom, que está muito cheia, quando comeu muito, não? Ou é mito isso? Não é mais mito. O grande problema é o tabagismo, o excesso de álcool. Se você almoçou aquele churrasco com uma dúzia de chopps, eu não recomendo verificar para saber se você está hipertenso não, porque altera, o álcool também altera. Não, mas relaxa, mas altera a pressão. Então o tabagismo, a cafeína, você está com muita urgência para o banheiro, o doutor está sem tempo, faça um xixi antes de sentar na frente do médico. E o número 1, número 2? Basicamente a urina. Tá? Mas qualquer coisa, a dor. Eu tô com dor, minha pressão sobe, claro, porque você tem uma descarga adrenérgica de adrenalina pela dor, a pressão pode subir. Então o diagnóstico de hipertensão, ele deve ser feito, se possível, em mais de uma tomada e, se possível, em horários diferentes. Você é hipertenso? O que a hipertensão pode causar? Em primeiro lugar, família Tupi, a hipertensão é, no Brasil, a condição mais comum. 25% é o que se estima. Desses 25%, a gente acredita que quase metade nem saiba que seja hipertenso. E da metade que sabe, menos da metade tem os seus níveis controlados. E isso é um problema, porque a hipertensão, e aí vai outra notícia para a família Tupi, não é uma doença. É uma condição hemodinâmica alterada que, se não reconhecida e tratada corretamente, pode acarretar doenças.
a chamada cardiopatia hipertensiva. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Edson Souza, professor lá da UERJ, nefrologista. Silvio, não se esqueça de falar dos rins. Verdade, amigo. 25% dos casos de doença renal crônica tem na hipertensão arterial sistêmica o seu principal agente causal. Bem como aproximadamente 70% dos infartos. Minto, errei. 30% dos infartos. 70% a 80% dos AVCs. Ah, tá. Eu estou falando sem ler aqui meus artigos, mas é isso aí, 80% dos AVCs, 40% dos casos de infarto e 25% dos casos de doença renal crônica tem nessa condição hemodinâmica alterada, a hipertensão arterial sistêmica, o seu principal agente causal. A maioria dos casos de hipertensão a gente chama de hipertensão arterial sistêmica essencial. Não existe uma razão para o indivíduo ser hipertenso. É uma condição que vai se tornando mais comum à medida que o indivíduo envelhece. Por quê? Porque as fibras elásticas que temos nas nossas pequenas artérias, elas diminuem a sua quantidade. A questão do aumento de peso, que aumenta a resistência vascular periférica, o que obriga o coração a um esforço maior para bombear o sangue. Isso caracteriza a hipertensão. Portanto, se você tem mais de 50 anos, convém verificar a pressão arterial pelo menos umas 2 a 3 vezes por ano, no mínimo. Porque você já pode estar começando a desenvolver uma hipertensão. Isso nos programas de saúde da família, eu não vou falar deles hoje, eu prometi, é feito, tem que ser feito, verificar. É um absurdo você ir a uma consulta médica e sequer ser verificada a pressão do indivíduo, porque é muito comum. E às vezes, por acaso, o cara chega porque eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com uma dor nas costas, você verifica a pressão, está lá, 16/10, opa, algo cheira podre no reino da Dinamarca. Aí você relaxa o cara, a dor é muito intensa, não é? Conversa de futebol, conversa da política, conversa da saúde, vamos verificar de novo, está lá, 17/11, opa, esse cara provavelmente é hipertenso. Aí você vai fazer os procedimentos que só o médico pode fazer durante o ato médico, a consulta, vai auscultar. Por quê? Porque quando o indivíduo é hipertenso há algum tempo, alguns ruídos anômalos são observados na ausculta cardíaca. Entendi. Isso a gente ensinava na faculdade, e vou voltar, se Deus quiser, daqui a 6 meses. São ruídos especiais, o coração bate tum-tá, tum-tá. Se tem hipertensão crônica, ele faz trum-tá, trum-tá. O ouvido treinado percebe e fala, opa, esse cara é hipertenso mesmo, não tem jeito, e já há algum tempo eu vou começar a tratar, não vou esperar mais exame nenhum. A hipertensão é essencial, portanto, tem relação com a idade, tem relação com a genética, tem relação com a raça, é mais comum nos afrodescendentes, tem relação com o peso, tem relação com o sedentarismo. São coisas, portanto, família Tupi, que vocês devem procurar evitar. Agora, existem um pequeno percentual de casos da chamada hipertensão arterial sistêmica secundária, sobre a qual meu amigo Sérgio Vicenzo pediu para eu falar hoje. Por quê? Porque, em primeiro lugar, você vai me perguntar, mas eu vou antecipar para você a pergunta. Quando é que o médico suspeita de hipertensão arterial sistêmica secundária? Isso. Porque muitas vezes o tratamento da condição básica cura essa alteração hemodinâmica. A pressão volta ao normal, sem que necessariamente o indivíduo precise ficar tomando remédio. Porque eu não disse, mas vou dizer agora, hipertensão arterial sistêmica é como alguns casos de diabetes. A gente não cura, a gente controla. No diabetes, com as medidas adequadas. E na hipertensão também. Claro que, evidentemente, o tipo de tratamento por uma condição e outra difere. Sim. Mas é o controle. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que muda na alimentação da pessoa que tem esse problema de hipertensão arterial? Claro, todo mundo sabe o básico, né? Diminuir ou praticamente cortar quase todo o sal. Mas o que mais muda na alimentação, doutor? Diminuir bastante. Você sabe que o consumo de sódio, de sal, na dieta do brasileiro é uma das mais elevadas do mundo, o que explica a questão da prevalência da hipertensão no nosso meio. Então, evidentemente, que se o indivíduo já chega com 14/9, eu não tenho ainda o diagnóstico de hipertensão, mas um conselho de, como diziam os antigos, de bom alvitre, olha, reduz a quantidade de sal, cuidado com os alimentos condimentados, desses guardados em latinhas, porque eles vêm com muito sódio para conservante. Isso. Alguns cuidados a gente tem, cuidado com o uso de determinadas drogas, sabidamente os anti-inflamatórios, eles podem reter sódio e aumentar a pressão. Se você é hipertenso, cuidado quando toma aquele anti-inflamatório, às vezes por uma dorzinha que um analgésico comum pode resolver. Você pode, ao invés de estar se ajudando e medicando, estar se atrapalhando. Além disso, evitar gorduras, frituras, e se o indivíduo estiver acima do peso,
Orientar, depois dos exames adequados, sobretudo se ele tiver mais de 35 anos, a prática de exercícios que vai ajudar. Doutor Silvio Provenzano, normalmente, claro que tem casos e casos, né? Mas normalmente a pessoa vai precisar tomar essa medicação para o resto da vida, ou existe alguns casos em que isso vai melhorando aos poucos e a pessoa vai diminuindo a dose e até retirando completamente a medicação? Eu costumo dizer para meus pacientes, e aqueles que estão me ouvindo agora vão se lembrar, quando eles perguntam, mas doutor, isso é pro resto da vida? Eu falei, meu amigo, minha amiga, resto da vida é um tempo tão longo que eu não sei nem especificar. Até porque tudo muda a todo instante, a todo segundo. Evidentemente que se o indivíduo for obeso e eu medicar para pressão alta, se ele começa a perder peso, acredita-se que com a perda de 10% do peso, ou seja, o indivíduo está com 110 quilos, ele vai a 100. Ele provavelmente vai reduzir, talvez, quem sabe, 25%, a metade dos remédios. Entendi. Então, ver como a questão do peso é importante. E quando é que eu vou, por exemplo, suspeitar que aquele indivíduo possa estar hipertenso por uma outra doença? Primeiro, quando apesar da medicação que está sendo dada para o paciente, ele permanece hipertenso. Então, a chamada hipertensão arterial sistêmica refratária. Segundo, ele pode fazer isso porque alguns indivíduos ficam com medo de tomar o remédio, de baixar demais a pressão, abaixar demais a pressão, e ficam com medo de tomar o remédio, que é uma bobagem muito grande. Ah, mas eu estou tomando remédio demais, vai abaixar demais. Pior, ela está alta. É verdade. Ela está alta, você não sente nada. Quem sofre com isso é o teu coração, que vê-se obrigado a fazer um trabalho muito maior do que aquele que ele foi programado. O coração é um órgão que trabalha sem você pedir para ele bater. É automático, mas evidentemente que se ele trabalha dentro de um regime de tranquilidade, leve, sem fazer esforço é uma coisa. Quando ele é obrigado a fazer uma força maior, 80, 90, 95 vezes por minuto, ele vai aumentando de tamanho, faz a chamada cardiopatia hipertensiva, que é uma complicação da pressão alta quando ela não é devidamente controlada. Mas existem situações que o paciente jura de pés juntos que está tomando a medicação, ele não estava de perna cruzada, não estava com vontade de urinar e apesar da medicação ele continua hipertenso. Quando é que eu devo suspeitar que alguma doença possa causar isso? Em primeiro lugar, a hipertensão arterial sistêmica pode acometer inclusive entre 3% e 5% de crianças e adolescentes. É do idoso sim, mas às vezes na criança, quando surge na criança ou no adolescente, o médico evidentemente que já suspeita que alguma coisa pode estar alterada. E aí eu tenho determinadas causas que podem causar hipertensão. A hipertensão arterial sistêmica da minha área, a causa endócrina. E aí eu tenho, por exemplo, a chamada síndrome de Cushing, olha que nome bonito. É quando a suprarrenal produz hormônio demais, corticoide demais. O uso do glicocorticoide, que é um poderoso anti-inflamatório, inclusive está associado à elevação da pressão arterial, mesmo em indivíduos que não são hipertensos. Há que se ter um cuidado com o uso desses medicamentos que servem para tudo, inclusive para aumentar a pressão. Eu posso ter o hipertireoidismo, que é o excesso de hormônio tireoidiano. E aí, caracteristicamente, a pressão que sobe é a que sai do coração, a hipertensão arterial sistêmica sistólica, e geralmente associado a taquicardia, palpitações, nervosismo. Quando é a doença de Graves, aquelas alterações oculares, aquele olho saltado, a exoftalmia. Eu tenho que pensar no hipertireoidismo como causa e muitas vezes o tratamento do hipertireoidismo cura a hipertensão. O hipo, o contrário, o hiper aumenta, o hipo também sim, só que no hipo que vai aumentar é a pressão arterial diastólica, que é aquela pressão com que o sangue chega aos vasos. Então eu tenho normalmente um indivíduo que tem 13 por 10, 14 por 9,5 hipotireoidismo. Mas como é que eu vou suspeitar disso? Ele tem a perda do terço distal da sobrancelha, a língua dele fica grossa, ele fica mais lento, a pele dele fica grossa, o cabelo cai, a unha quebra, ele tem intolerância ao frio, prisão de ventre, dificuldade de memorizar. Opa, isso deve ser um hipotireoidismo. Dose do TSH, pronto, está alto. Fechei o diagnóstico. Trato o hipotireoidismo, a pressão pode normalizar sem remédios. Eu tenho uma doença, e estava um paciente em tratamento lá no hospital, porque tem que tratar antes de operar, e por isso o Sérgio pediu para eu falar desse assunto, que é o felcromocitoma. É um tumor raro, não é um tumor comum, mas é um tumor de células cromafins que tem a capacidade de produzir metanefrinas, dentre elas a adrenalina, são as catecolaminas que aceleram o coração. Essa hipertensão geralmente acomete homens, é mais comum em homens, magros, jovens, e é a hipertensão paroxística. O cara tem crises hipertensivas, a pressão vai a 24 por 15.
passa mal para burro, suando, nervoso, é por excesso de adrenalina. Quando para a descarga adrenérgica, a pressão até normaliza. Então, essas crises que vêm de tempos em tempos, no indivíduo jovem, principalmente do sexo masculino, o médico tem a obrigação de investigar a possibilidade dele estar produzindo adrenalina demais, o que é possível de saber com exames adequados. E aí localizar o tumor, o que nem sempre é fácil. Uma vez localizado o tumor, porque eles são muitas vezes pequenos, espalhados no corpo todo, não só na suprarrenal, cabe ao médico preparar esse paciente com a medicação adequada para poder operá-lo. Eu tenho outras causas, acromegalia. A acromegalia é aquele... Você lembra daquele Jaws do filme do 007? Lembro. Aquele cara queixudo com aqueles dentes de aço? Jaws. Isso, exatamente. A acromegalia, em grego, é aumento das extremidades. Acro, extremidade, megalia grande. Extremidades grandes é quando o indivíduo tem um tumor na hipófise que produz hormônio do crescimento. Quando isso ocorre antes do fechamento das diáfise, fica o gigantismo, aquele homem de 2,20 m. Mas normalmente surge depois de uma idade onde já houve fechamento e não é possível o osso estender seu comprimento, só as extremidades. Aí ele fica com aumento do queixo, aumento da testa, que a gente chama no mediquês de prognatismo, aumento das orelhas, aumento dos dedos. A gente desconfia disso porque o cara calçava 41, pula para 44, opa! Aí você faz exames e faz o diagnóstico que ele tem acromegalia, que cursa com hipertensão arterial. E a principal causa de mortalidade, inclusive a que vitimou o próprio Jaws do filme, é doença cardíaca, insuficiência cardíaca e infarto. Porque é uma hipertensão de difícil controle. Eu tenho causas renovasculares, o Edson vai me bater se eu não falar. Eu tenho em mulheres jovens, por exemplo, uma hipertensão por estenose da artéria renal, é onde o sangue passa para ir para o rim e ser filtrado. Se ela tiver meio que entupida, isso provoca hipertensão. Eu tenho hipertensão por excesso de um hormônio chamado aldosterona, a doença de Kohn, síndrome de Kohn, hiperaldosteronismo, pode ser primário ou secundário. Família Tupi. Para quem imaginava que ser médico é fácil, isso é uma prévia, porque na verdade eu falei metade das causas. Tem pelo menos mais metade que a gente pode ver. A própria doença renal crônica, quando o rim está doente, seja por uma glomerulonefrite, pode causar hipertensão, inclusive em crianças. O que tem que ser medicado, porque a glomerulonefrite ela pode ser causada por uma bactéria, Streptococcus. E aí a criança, durante a crise de glomerulonefrite aguda, ela pode desenvolver hipertensão. Tem que verificar a pressão em criança? Sim, tem que verificar numa situação dessas obrigatoriamente. Família Tupi. Extrapolei o horário, mas o assunto compreende um curso na medicina que dura pelo menos 3 meses só de causas secundárias de hipertensão. É muita coisa, tentei falar com a velocidade do locutor do Jockey, espero não ter enrolado mais a cabeça de vocês, já que o serviço de saúde é para esclarecer. O que eu quero que vocês entendam? Verificar a pressão arterial é importante, até mesmo em crianças. Segundo, se você está acima do peso, como eu, né? Como nós. A gente tem que procurar maneirar na dieta, aquele café da manhã que a Regina já preparou com tanto carinho, vamos maneirar, tentar comer só metade. Isso. Vamos fazer exercícios, vamos andar, vamos diminuir o sal da dieta, isso é válido para todo mundo. Se você tem na tua história familiar papai ou mamãe com hipertensão, que é muito comum, comece a ficar atento, porque o fator genético, ele tem uma participação importante. E era esse o recado. Esperando que na antevéspera do Natal, domingo que vem, a gente possa vir aqui. Regina, pelo amor de Deus, tá? Sem panetone e sem rabanada, tem que fazer dieta. Difícil nessa época de Natal e Ano Novo, vai ser Mas difícil. Mas eu espero voltar aqui, estar com a família Tupi, para a gente poder falar sobre cuidados que portadores de algumas doenças, como, por exemplo, diabetes, hipertensos, renais crônicos, etc, devem ter nesse período de festejos de final de ano. E um tal de festa de almoço e jantar de funcionário. Confraternização aqui, confraternização ali. E muitas dessas festas de confraternização terminam nas UPAs. Gente, os cuidados que a gente deve ter, eu vou tentar fazer um apanhado de tudo e passar para vocês, porque quem aconselha que é o bem, nós aqui na Rádio Tupi, queremos muito bem da família Tupi, que vocês possam ter um Natal de paz, mas isso eu deixo para falar domingo que vem. Hoje mais um beijo para a Gininha, minha irmã, pelo dia dela, e para o meu filhão, que está lá filmando pela internet. Tá passando na internet. Passa, filhão, já devia saber há muito tempo, é uma figura, Andrezinho.
Então, Andrezão. tá bom. Um abração para ele. Doutor Silvio, bom domingo, boa semana e até domingo que vem no nosso Rádio Serviço Saúde. Que bom que o Brasileirão acabou. A gente não precisa nem falar mais de futebol esse ano. Ô, beleza. Não, vamos torcer agora terça-feira e sábado que vem. Eu sou um cara Contra, né? tão honesto que eu não digo pra quê, mas vamos torcer. A cara da Regina disse tudo. Bom domingo, família Tupi.